Pessoal, vamos lá. Vamos falar então aí sobre saúde ambiental, né, nessa nossa aula de hoje. Conversar com vocês aí a respeito dos mapas que eu já estou recebendo aqui. Recebi de quase todos vocês aí os mapas. Tá indo bem bacana o que vocês estão colocando aí. Até recebi alguns de vocês aí colocaram sobre um feedback legal. Eu fico muito satisfeito sobre alguns que comentaram. Na verdade, até posso dizer, cadê? Ela não está aqui ainda não, mas falou bem do sistema de mapa mental, até brincando, dizendo que já precisava conhecer isso desde o início do curso. Eu espero que vocês estejam também aproveitando essa metodologia. Nós já havíamos conversado um pouco sobre ela em sala, né? E o que é importante dentro dessa nossa análise, dentro desse mapa mental, é que vocês possam pegar cada uma dessas aulas que a gente vem comentando e vem falando e criem, até aproveitando aqui esse momento para poder tirar de vocês aí algumas dúvidas que eu recebi. Muitas delas foram as mesmas dúvidas, por isso que eu sempre falo para vocês, eventualmente darem sempre quando forem conversar comigo, a não ser que seja alguma coisa mais pessoal em relação à própria disciplina, podem até perguntar diretamente no grupo, porque geralmente é recorrente essa dúvida. O mapa mental, tá? Você não tem, ele é totalmente seu, tá? Ele não tem uma necessidade básica que você tenha que começar ele de alguma forma, etc. Não. O mais importante é que vocês criem, que vocês peguem, por exemplo, eu coloquei lá para vocês um material sobre mapa mental, acho que todo mundo acessou ele. Depois teve uma aula em que eu comentei só sobre o mapa mental, só explicando. Agora eu estou fazendo mais posicionado. Eu recebi aqui, por exemplo, alguns de vocês me enviaram dentro do mapa do processo. Alguns de vocês estão me enviando, só lembrar aí mais uma vez, eu até vou colocar aqui no chat para vocês. Esse aqui é a minha sugestão, tá? Vocês sempre que forem me enviar se fizer um mapa na mão, ou seja, desenhar um mapa bonitinho, quando for me mandar em imagem, prefiram já me mandar em PDF, porque às vezes dependendo da imagem eu não consigo ver certinho, e a vantagem de você usar o Adobe Scan é que você, até para as outras coisas aí que vocês podem trabalhar futuramente aí na profissão e tudo mais, protocolos e tal, você tirando a foto com o Adobe Scan, ele já, quem já mexeu ou viu algum outro software também, tá? Esse aqui eu estou só indicando, ele já pega certinho o que você está querendo mandar e ele já gera o PDF. Aí depois você pode só compartilhar a cópia, mandar para mim por e-mail, e aí ele dá uma melhorada até na imagem e tal, tá? Então só essa recomendação para vocês. Por exemplo, recebi aqui vou pegar aqui pelo último mapa mental que eu recebi. Mostra para mim aqui, fez na mão, quem me mandou aqui, sem problema nenhum. Por que eu estou dizendo isso? Porque se vocês quiserem mandar usando o software, também não tem problema. Tem o MindMeister, tem vários outros softwares. Até naquele site mapamental.org tem bastante coisa para a gente poder trabalhar, né? Então aqui, a minha sugestão para vocês, a gente aproveitar essa aula aí para a gente corrigir, não corrigir, mas eu recomendar para vocês algumas coisas nos mapas, que é exatamente o que vocês estão começando a trabalhar e mexer, é que, por exemplo, esse último mapa que eu recebi, colocou aqui, por exemplo, do mapa do vídeo, do Aprenda em 20 horas. Até nem precisava fazer esse mapa não, mas é bom que aproveita para treinar. Pegando ele, deixa eu até pegar um outro mapa aqui que já é vinculado à nossa aula em si, de saúde ambiental, de, por exemplo, aquilo que fizemos em relação à saúde. Esse aqui, deixa eu pegar aqui, não, esse aqui é de outra. Vamos pegar aqui, por exemplo, quem me enviou o mapa mental, por exemplo, de saúde ambiental e neoplasias, né, que foi o que a gente viu na nossa aula passada. Então colocou aqui, por exemplo, o seguinte, e essa que é a minha recomendação, eu vou aproveitar exatamente aqui o envio, né, do jeito que me enviou aqui, por exemplo, de neoplasias. Ficou bacana dessa forma. Eu quero usar esse exemplo, por quê?
qual que é a principal ideia que você vai fazer com o teu mapa mental depois? Até foi algo que pessoalmente aconteceu comigo, eu achei até interessante para vocês verem como as coisas são dessa forma interessantes, né? Então vi aqui, a Rosa mandou aqui agora, mandou o rascunho do mapa. Não, beleza. Inclusive o seu mostra exatamente a sugestão que eu vou fazer, você já fez e vale para todos aí, para vocês entenderem. O seu rascunho tá ok, tá bacana, você pode agora usar ele para poder montar bonitinho e tal, seja por aplicativo, seja por como você quiser usar aí, por exemplo, na própria mão mesmo, o aplicativo ou fazendo no computador. Eu já recebi até em PowerPoint, Word, não tem problema, tá? O jeito que você fixa melhor. Porque tiveram algumas pessoas que me perguntaram, tem que ser obrigatoriamente feito pelo aplicativo ou tal? Não, o mapa mental você faz do jeito que você quiser, desde que você lembre depois. O exemplo que eu estou dando, eu estava fazendo aqui um limpa em casa e tal, pegando algumas coisas que estavam amontoadas, digamos assim, peguei lá e achei uma... E é por isso que inclusive o pessoal faz, né, nos congressos, e entregam para vocês sempre um caderninho ou uma canetinha personalizada e tal. Para que é aquilo? Não é só para você depois usar aquilo como uma agenda, sei lá. É para você aproveitar, porque enquanto você está num congresso, enquanto você está aqui na nossa aula online, enquanto você está lá na nossa aula presencial, espero eu que tão logo nós possamos voltar, o que você faz? Você vai anotando. Vocês devem perceber que sempre em aula, sempre na presencial, o que eu faço? Raramente são as vezes que eu coloco alguma coisa tipo texto, alguma coisa. Vocês viram lá que eu sempre ponho tópico, e depois de terminado, eu venho falando para vocês. É claro que o que acontece? Quando eu termino de pôr a estrutura de tópicos lá para vocês, por exemplo, eu já está lá no quadro, eu volto para vocês e a gente começa a falar sobre a aula. E ao falar sobre a aula, vocês veem que em nenhum momento eu volto, né, lá às vezes eu pego o celular para poder pegar os tópicos e colocar. Depois eu coloco ele lá e a gente começa a conversar, né, a gente começa a falar sobre a aula. Por que dá para eu fazer assim? Já tem um bom tempo aí que eu estou dando aula e esse assunto sobre saúde ambiental já tem aí bons anos. Por eu já ter lido, estudado, etc e tal, quando você joga os tópicos, e nada mais do que eu coloco lá para vocês no quadro, é um mapa mental para mim e que eu estou levando para vocês. Porque depois que eu coloco os tópicos lá, eu consigo falar a aula toda sobre aquilo que eu coloquei lá. É a mesma coisa que eu estou pedindo aqui para vocês no mapa mental. O que o mapa mental vai surgir aí para você? Por exemplo, a nossa última aula que falamos sobre neoplasia. Você vai pegar lá qual que é o tema central, neoplasia. Tá lá, beleza. Então veja que você usando, e dessa forma que você colocou aí, né, você criou o mapa. E você pôde nesse momento, igual eu acabei de te pedir, para você falar basicamente aí sobre neoplasia. Cada um de vocês terá que ser capaz de fazer exatamente como você fez. Concorda que quando você montou o mapa, você foi puxando uma coisa na outra, você mesmo colocou, tem um fator interno que é genética e tal, fator externo que é alimentação, tabagismo e tal. Concorda que esse mapa, essa fotografia não ajuda a gente a lembrar o que você está estudando? Vocês concordam? Então, é por isso que o mapa mental vai servir, essa a minha, inclusive, dica para todos vocês, não só aqui para a saúde ambiental, mas como todas as outras disciplinas que vocês estão tendo aqui aulas com os professores. Por quê? É óbvio que quando a gente voltar para a sala de aula presencial, até para depois a gente começar a comandar as atividades que vão valer pontuação, quando as provas vão ser remarcadas, obviamente, é óbvio que a gente vai, todos os professores, é claro, vão fazer aí um breve resumão daquilo que a gente comentou com vocês aqui online, só que não vai dar para fazer isso aula por aula, porque senão aí vai perder muito conteúdo aí para frente, que tem muita coisa para a gente trabalhar juntos. Então, só que com o mapa mental, se você pegar os mapas que vocês vão criar, que vocês vão ter, lá em sala de aula, quando eu vou fazer um breve resumo antes da gente retornar para as nossas atividades presenciais, concorda que facilita muito mais você relembrar aquilo que a gente falou e não esquecer? É por isso que eu comentei com vocês que quando eu encontrei esse caderninho que eu anotei de um congresso que eu fui em Belo Horizonte, eu estava vendo lá tudo aquilo que eu anotei. E à medida que eu ia anotando, na outra página eu ia fazendo as ligações, eu ia criando como se fossem mapas mentais. Até essa aula, que parte do que eu fui nesse congresso, eu dou aula na engenharia, eu até aproveitei para dar uma reformulada em umas aulas minhas de lá, usando um mapa mental que eu tinha criado há 6 anos atrás. Eu me lembrava de tudo que estava lá.
Por quê? Porque essa fotografia que vocês criam usando o mapa mental auxilia muito para você não esquecer e você aprender no que você está fazendo. Porque senão o que vai acontecer? Você vai anotando, quantas vezes provavelmente você anotou alguma coisa no caderno ou à medida que aconteceu a aula, e depois quando você voltou para poder ver o que você tinha anotado, você não lembrava por quê. Você olhava lá e falava assim, o que era mesmo que eu quis dizer aqui, eu anotei que Paulo falou, o professor falou, e depois não lembra. Por quê? Porque você não conectou uma coisa na outra. O nosso cérebro ele só funciona quando uma coisa conecta na outra, ou seja, tem que fazer sentido. Quantas vezes você está, às vezes, estudando alguma coisa e você fala assim, não sei por que eu estou estudando isso, por que eu estou vendo isso? É simples. Se o professor, que é o que eu sempre gosto, eu sempre planejo em cima disso fazer, eu conseguir mostrar para vocês por que uma coisa chega na outra, um exemplo, eu coloquei lá dentro de um mapa mental contando para vocês por que se você puxar pela memória, né, eu até perguntei isso para vocês em sala, como que você pode, através de um mapa mental, conseguir mostrar para alguém que acidente de trânsito pode causar dengue? Aí você fala, pô, mas como assim? Não tem a ver. Aí, por quê? Aí as pessoas vão se recordar pelo mapa mental interno que elas fazem. O que causa dengue? Água parada e tal, não sei o quê. Pô, mas espera aí, e aquele carro que é acidentado vai ser levado por um guincho, vai ficar lá em determinado local a céu aberto, aquele pneu exposto que reúne água que dá o mosquito da dengue. Então, assim, uma coisa tem que fazer sentido para a outra. Então, o mapa mental funciona para isso. Então, todas as aulas que a gente vai ver, eu até vou colocar para vocês, tanto que não sei se vocês conhecem essa ferramenta aqui, vou mostrar, todo mundo obviamente já mexeu no Reader, né, que é o que você mexe e trabalha para abrir PDFs, etc. Um exemplo que eu coloco para vocês, aqui, inclusive esse material eu vou disponibilizar no portal, porque eu já criei para vocês o cronograma completo do mês de abril, do que nós vamos vendo aí das nossas aulas de saúde ambiental. Então vocês vão ter acesso exatamente a esse arquivo aqui que eu vou mostrar aí agora para vocês, tá? Para quem for assistir depois no YouTube, esse arquivo está no portal, tá? Para vocês poderem acompanhar, inclusive tem os links, tudo certinho. Vou mostrar aqui para vocês, ó, compartilhando aí, até para explicar como é que o Reader ele tem uma ferramenta que nos auxilia nos mapas mentais. Por exemplo, naquele e-book que eu disponibilizei para vocês, vocês podem usar para fazer exatamente isso, ó. Então, o que ele é capaz de fazer? Não sei se já viram essa ferramenta funcionar nele no Reader. Tá todo mundo vendo aí o Reader, né? Beleza? Ok? Então, olha só. Não sei se vocês já viram essa ferramenta. Ó, quando você abre aqui o Acrobat Reader, ele tem uma... Aqui, como eu disse, esse material eu vou colocar para vocês, que são as aulas que a gente vai seguir ao longo do mês. Tem aqui, inclusive, para quem... Acho que está todo mundo no grupo, mas... Está aqui inclusive o link que se entra para o grupo, o e-mail, onde é que está o nosso canal do YouTube. E aqui, por exemplo, hoje a gente está comentando com vocês sobre os mapas e o alinhamento desse cronograma que eu estou mostrando aqui para vocês agora. Então veja que aí tem aqui os links, tudo certinho. Nós vamos ver amanhã sobre a situação do saneamento brasileiro, que teve umas novidades aí que eu vou comentar com vocês amanhã, na nossa próxima aula. Então olha só, o que o Reader é capaz? Está vendo que aqui em cima... Ó, tem uma canetinha, né? Esse antepenúltimo item aqui, ó. Para que ele serve? Para que o que você faz, por exemplo, qual que é a minha sugestão quando vocês forem montar os mapas mentais? E essa sugestão vai para a nossa aula ao vivo aqui para a gente comentar amanhã nessa aula e você já aproveitar para fazer dessa maneira. É você sempre anotar as palavras-chave. Tá? Então, por exemplo, eu estou falando sobre determinada coisa, outro professor está falando sobre determinada ideia. O que você faz? Você começa a trabalhar e fazer anotações. E aquilo que o professor vai falando, você vai anotando. Mas depois não se esqueça que essa anotação sua tem que virar um mapa mental. Porque se você deixar só anotado, sem nexo, por exemplo, eu estou falando sobre saúde ambiental, estou falando sobre saneamento. Aí estou comentando sobre o problema lá do acidente de carro que causa dengue, igual eu falei para vocês agora. Aí você coloca lá, acidente de carro / dengue. Se você não criar isso num mapa mental para fazer uma coisa conectar a outra, você vai conseguir lembrar disso depois? Não vai. Você vai ler e vai falar assim, peraí, acidente de carro e dengue, esse professor é doido. Não lembro o que ele falou sobre isso não. Aí isso passa, seu cérebro não assimila isso. Agora, quando você cria depois um mapa explicando tudo isso para o seu cérebro, pegar depois aquela fotografia que você colocou e ler sobre ela e entender o que está acontecendo, aí sim você vai conseguir fixar esse aprendizado. E aí o que você faz? Se você estiver lendo
alguma coisa online, por exemplo, olha só essa ferramenta aqui, ó. Então você tem essa canetinha que faz o quê, ó? Você está lendo aqui, por exemplo, ó, eu estou falando aqui para vocês é de quê, ó? De agendamento. Então você vai pegar aqui agendamento, olha lá, ele fica amarelinho, tá vendo? Agendamento do quê? De aula online. É saúde ambiental a disciplina, né? Então tá aqui, saúde ambiental. Beleza, e é em abril. Então você vai conectar, ó, agendamento online, saúde ambiental, abril. Olha como é palavra-chave para você juntar o mapa depois. Aí tal, você vai ver aqui, o que a gente vai falar amanhã, ó, essa ligação, saúde ambiental e o quê? Saneamento no Brasil. Tá? Então aqui, você fez isso daqui. E depois, na hora que você sai do Reader, você pode salvar isso aqui depois, viu? Na hora que você acessar de novo o arquivo, esses mesmos lugares onde você deixou amarelinho, ele vai continuar. Porque depois você pode aproveitar essas palavras-chave para montar esse mapa. Porque aí depois você vai colocar lá, saúde, ambiental, saneamento, que a gente vai ver amanhã. Eu vou dar várias e várias informações para vocês, a gente vai ver bastante coisa. Então, a partir daí, você vai conseguir exatamente fazer essa conexão existente entre os determinados assuntos. Porque o que mais acontece é quando, eu sempre comento com vocês, às vezes em sala de aula dou essa bronca, vamos assim dizer, que às vezes a gente está tendo a aula e aí você para um momento e olha um celular da vida, olha um WhatsApp, sei lá. O que acaba acontecendo? Você desfoca do que eu estou falando. Por exemplo, igual eu estou falando com vocês aqui agora, espero que vocês não estejam olhando mais nenhuma coisa. Você vai estar olhando e você vai estar prestando atenção e está anotando, espero que estejam todo mundo anotando aí bonitinho as palavras-chave, as ideias e as sugestões que eu estou dando para os mapas de vocês. Os que eu já comecei a ver, vou responder um por um de vocês, tá? Para poder contar um pouco mais aí e dar alguma sugestão para a gente evoluir bacana aí nesses mapas. Recebi, como eu disse para vocês aí, bons feedbacks falando que queria ter aprendido isso desde o início do curso, fico satisfeito inclusive. E o que é a ideia? Vocês conectando dentro desse negócio. Porque se você perde em algum momento, o que seu cérebro faz? Se você está prestando atenção aqui, eu estou conversando com você, e aí a gente está falando sobre mapa mental e você está anotando aí alguma coisa e tal. Se você distrair em um momento e olhar outra coisa, alguma coisa que eu falar vai desconectar do que você tinha anotado aqui. Porque você olhou de cá, perdeu o foco de atenção. Aí, o que vai acontecer? Perdeu uma conexão aí. Então, às vezes, uma coisinha que puxava a outra ali que eu estava comentando naquele momento, você deixou passar. E aí, como é que você conecta agora? Então, além de você não conseguir conectar, quando você voltar para estudar, você não vai lembrar. Então, o mapa mental, gente, é muito importante. Eu espero que vocês tenham visto aí esse e-book que eu mandei, dado uma lida nele. Vi que com certeza vocês viram até o vídeo que tem dentro dele, porque eu recebi até um mapa mental sobre o próprio vídeo. Mas lá dentro explica essa metodologia e essa forma de aprender que para nós nesse momento agora online é essencial, tá? Que é o que eu quero que vocês desenvolvam cada vez mais, que ao final de todas essas nossas aulas até o dia 30 de abril, que é onde a gente espera, né, se Deus quiser nós vamos ter voltado aí para nossa aula presencial a partir de maio, né, porque dia 1º de maio é feriado, né, teoricamente voltaríamos a partir da segunda-feira. Espero eu, né, que a gente possa voltar no mês de maio, no mês do meu aniversário, vai ser esse presente para nós todos podermos voltar para as nossas atividades normais. E aí, o que você vai ver lá? Nós vamos trazer de volta, na verdade, o meu resumão, a gente deve utilizar 1 ou 2 aulas nossas para fazê-lo. O que eu vou falar? Galera, pega o mapa mental. Vamos dar uma lida nele? Vamos estudar nele? Vamos pegar esse mapa e nesse momento nós vamos falar um pouquinho sobre ele com os mapas que vocês tiverem em mãos. Vocês vão ver, eu garanto para vocês, como é que vocês vão lembrar de tudo. Tudo que vocês fizeram e viram aqui. Mas vai aí também um alerta. Não adianta você fazer mapa mental sem ter estudado ou lido o material que eu coloquei no portal ou assistido a nossa aula aqui, seja aqui ao vivo, seja no YouTube depois. Se você não entender, não tirar alguma dúvida comigo, caso tenha e tudo mais, se não fizer essa leitura, estudar sobre o tema antes de fazer o mapa, não adianta nada, você está conectando lugar nenhum a coisa alguma, tá? Porque você não vai conseguir entender. É a mesma coisa de eu falar para vocês, eu quero que vocês falem aqui agora sobre dureza de águas. Pô, mas você não falou nada sobre dureza de águas ainda. Então, como é que você vai conectar uma coisa na outra sendo que você nem viu? Por isso que não dá para fazer mapa mental de algo que você não conhece. Não tem como você fazer um mapa mental de algo que você não estudou. Todo mapa mental só funciona para o que você está aprendendo naquele momento ou algo que você já eventualmente leu a respeito. Aí sim você volta fazendo. Tá ficando claro para vocês, pessoal? Ouvi um pouco do feedback aí
para a gente saber se vocês entenderam certinho e, né, liberando aqui o áudio para todos, para vocês contarem para mim um pouco mais como é que está essa experiência com o mapa mental. Deixa o comentário também, se quiserem deixar o comentário depois lá no nosso grupo ou lá no nosso canal no YouTube, é legal que no canal do YouTube vai ficar registrado, tá? Quero que inclusive pedisse para vocês, deixem seu feedback lá no nosso canal, no YouTube, contando um pouco dessa experiência, para que a gente possa juntos inclusive melhorar sempre essas nossas aulas e poder garantir para vocês um pouco sempre desse estudo aí, que seja online, seja presencial, mas que ajude vocês nesse momento.